Milionário solteiro fica surpreso ao ouvir mendiga pedindo comida em 7 idiomas diferentes. Ricardo era tudo o que se poderia esperar de um milionário. Vida luxuosa, carros caros e festas intermináveis. Mas na cidade onde morava, o glamour de sua existência era contrabalançado por uma dura realidade. Patrões e empregados caminhavam lado a lado, mas não se cruzavam. Para ele, na periferia era apenas um cenário distante, até que decidiu dar um passeio em um de seus dias de folga. Ao atravessar a linha invisível que separava o mundo dos ricos dos pobres, ele se viu em um universo desconhecido e opressor. Caminhando, Ricardo ouviu palavras que dançavam no ar, um murmúrio que crescia em volume. Curioso, se aproximou de uma mulher sentada no chão, sua cabeça coberta por um lenço puído. Era Eliana, a mendiga, com um olhar vazio. Ela começava a pedir comida, mas para surpresa de todos ao redor, não era em apenas uma língua. Por favor, tenho fome. Please, I'm hungry. S'il vous. A cada frase, ela alternava entre idiomas com uma destreza impressionante. Espanhol, italiano, alemão, até mesmo árabe. O público aplaudiu incrédulo. Ricardo ficou hipnotizado. Havia algo nessa mulher, uma história por trás daquelas palavras. A maneira como seus lábios se moviam, como seu corpo parecia vibrar com cada nova língua. Ele nunca tinha visto nada igual. Aproximou-se, ignorando os olhares desconfiados dos presentes. Você fala várias línguas? Como você aprendeu? Perguntou, sem contenção. Os olhos de Eliana brilharam momentaneamente, como se uma luz tivesse se acendido em meio à escuridão. Foi um tempo em que eu tinha tudo, mas a vida é caprichosa! Perdi minha família, perdi meu lar. As palavras escapavam de seus lábios como um lamento, carregadas de dor. Ricardo sentiu um nó na garganta. Algo mais ali, um mistério que o intrigava. Conforme conversavam, ele aprendeu que Eliana havia sido uma poliglota, professora de idiomas, respeitada por suas habilidades. Mas um acidente trágico, uma perda devastadora, tinha jogado naquela vida de solidão e abandono. Era isso que a cidade não via. O abismo não era apenas físico. Era um buraco negro na alma daquelas pessoas. Mas o passado de Eliana não era apenas tristeza. Ricardo percebeu que havia algo que unia os dois. Um segredo que mergulhava no escândalo da elite da cidade. Ele ouvira sussurros sobre um evento devastador que tinha destruído a reputação de algumas das pessoas mais influentes. Ao conectar os pontos, a realidade o atingiu em cheio. Eliana não era apenas uma mendiga. Ela era parte de uma tragédia que envolvia aqueles que ele conhece. Uma sombra cruzou o rosto de Ricardo. Ele estava diante de um dilema. Proteger sua vida confortável, sua imagem de milionário intocável, ou arriscar-se a apoiar Eliana, devolver a ela um pouco de dignidade? E agora, com figuras do passado de Eliana emergindo em busca de manter os segredos escondidos, a tensão aumentava. O que ele escolheria fazer? Será que abririam mão de tudo o que desprezava anteriormente por alguém que, até pouco tempo, era apenas um rosto na rua? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer! Ricardo estava paralisado, perdido nos olhos de Eliana. A conexão era intensa, palpável. Mas, de repente, um grito cortou o ar. Uma mulher,
Do outro lado da rua, apontava para a doçura do infinito que agora parecia desmoronar. "Olha, a polícia!" O pânico transbordou e uma onda de murmúrios frenéticos tomou conta da multidão. As pessoas começavam a dispersar, algumas já correndo, temendo represálias. Ricardo sentiu seu coração acelerar. "Eliana, vamos!" Tentou puxá-la, mas ela não se mexeu. Seus olhos estavam fixos em algo atrás dele. A princípio ele não percebeu, mas quando virou a cabeça, viu um grupo de policiais armados se aproximando com uma determinação que fazia o ar parecer denso. "Fiquem onde estão!" O líder gritou com uma voz que ecoou como um trovão. O medo cresceu, uma nuvem escura sobre todos ali. O caos se instalou. Ricardo olhou de volta para Eliana. Ela estava pálida, seu olhar perdido. A imagem da mulher forte e poliglota se desvanecia a cada segundo. "Eu não posso ser presa novamente!" Ela murmurou, paralisada pelo terror, como se um fantasma a tivesse tomado. A tensão no ar era quase insuportável. A multidão, agora em pânico, se espremia contra as paredes, buscando escapar. Ricardo lutou contra a urgência que o acompanhava. Ele não podia deixar Eliana para trás. Mas o que poderia fazer? Ele não era um herói. Seu mundo sempre foi sobre confortos e exibições. Olhou ao redor, tentando encontrar uma saída. Foi quando a porta de um elegante carro branco se abriu abruptamente. Um homem bem vestido saiu com um ar de quem estava acima de toda aquela confusão. Ricardo reconheceu aquele rosto. Era um amigo de confiança, Tomás, alguém que acreditou que poderia sempre contar. Tomás, no entanto, olhou para ele e fez um sinal para que se afastasse, claramente envergonhado de estar ali. Então, do nada, um agito. "Eliana!" O grito de uma mulher, uma figura conhecida na elite da cidade. Era Helena, uma antiga colega de trabalho de Eliana. Ela estava vindo em sua direção, os olhos arregalados. "O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar?" As palavras dela eram venenosas, trocadas entre desprezo e raiva. Ricardo se virou para Eliana. A expressão dela mudara. A dor em seu olhar agora se misturava com confusão. "Espera, você conhece ela?" A voz dela estava carregada de uma mistura de incredulidade e esperança. Mas Helena continuou, ignorando Ricardo, sua raiva evidente. "Você destruiu a vida de tantas pessoas, e agora você quer?" Foi um instante, um piscar. Tomás deu um passo à frente, como se estivesse tomando uma atitude. "Eliana, você precisa ir! É uma armadilha!" gritou ele, acionando um relógio familiar. A revelação foi como um relâmpago. Ricardo entendeu. Não se tratava apenas de proteção. Havia algo mais profundo, um emaranhado de segredos que ligava essas vidas de formas que ele nunca imaginou. "Você não sabe o que aconteceu, Tomás!" Eliana exclamou, a indignação escorrendo de suas palavras. Mas já era tarde. Os policiais estavam perto e ela parecia se fechar em si mesma novamente. Ricardo estava no centro de um furacão. Ele não sabia se deveria se alinhar com Eliana, a mulher que o fez sentir tanto, ou se retirava com a elite que sempre conheceu. E ali, no cruzamento de vidas, um som de sirene se aproximava. Os olhos de Ricardo fixaram-se em Eliana, em uma pergunta silenciosa. O que acontecerá agora? Ele estava prestes a descobrir como um pequeno momento poderia desencadear uma maré de eventos devastadores. As verdadeiras conexões e traições se revelariam. E no fim, quem seria o verdadeiro fracassado? Ricardo estava paralisado,
perdido nos olhos de Eliana. A conexão era intensa, palpável. Mas, de repente, um grito cortou o ar. Olha! A polícia! O pânico transbordou e uma onda de murmúrios frenéticos tomou conta da multidão. As pessoas começaram a dispersar, algumas já correndo, temendo represálias. Eliana, vamos! Ricardo puxou-a, mas seus pés pareciam cravados no chão. Ela estava pálida, seu olhar fixo em algo atrás dele. Quando virou a cabeça, viu policiais se aproximando com uma determinação que fazia o ar parecer denso. Fiquem onde estão! O líder gritou, sua voz ecoando como um trovão. O medo crescia como uma nuvem escura sobre todos ali. Ricardo olhou de volta para Eliana, mas a imagem da mulher forte, que sabia tantas línguas, se desfazia, dando lugar à fragilidade e ao terror. Então, do nada, um barulho explosivo ressoou. Um carro preto, reluzente como um abismo, chegou em alta velocidade. As portas se abriram com um estrondo. Duas figuras saíram de dentro, vestidos de maneira impecável. Ricardo não acreditou no que via. Era Helena e um homem que ele conhecia bem, um dos mais poderosos da cidade. O mesmo homem que tinha laços profundos com muitos dos seus amigos influentes. Helena, o que você está fazendo aqui? Ricardo gritou, confuso. Ela olhou para ele com uma expressão que começou a misturar raiva e culpa. Ricardo, você não entende. Não é apenas sobre ela. A voz de Helena estava carregada de urgência e algo mais. Um receio tremendo. O caos aumentou. As pessoas estavam correndo. Mas Helena parecia imperturbável. Ela ergueu a mão, chamando a atenção dos policiais. Existem pessoas que precisam ser presas de verdade. As palavras saíram como uma descarga elétrica, cortando pelo pânico que reinava. Você está do lado deles? Ricardo estava atordoado. Do que você está falando? De repente, o homem ao lado de Helena, de rosto austero, levantou uma maleta. A multidão contorceu-se. Um murmúrio de desespero crescendo. Ele a abriu, revelando documentos que pareciam do governo. Fotos, nomes e algo mais sinistro. Isso é tudo sobre você e a sua elite, Ricardo. Vocês acham que podem escapar, mas estão profundamente enredados nesse escândalo. Os olhos de Eliana brilharam com uma mistura de raiva e esperança. Então você sabia. É por isso que me ignoraram todos esses anos. Sua voz tremia, mas havia uma força em suas palavras que fez Ricardo sentir como se estivesse levando um soco ao estômago. O homem começou a distribuir os documentos. Essas pessoas estão de olho em você. O golpe que tentaram esconder? Ele apontou para Eliana. Ela é a chave. O que aconteceu naquela noite não foi coincidência. Você está no meio de tudo isso. Ricardo sentiu seu mundo desmoronar. Ele olhou para Eliana, que agora parecia uma mulher transformada, não mais uma mendiga. Ela era alguém com um passado envolto em mistério, e suas línguas eram apenas um fragmento de uma história muito maior. Você não pode fazer isso! Ele gritou, agora com a voz entrecortada. Mas é tarde demais! Ricardo, os segredos estão prestes a vir à tona. Helena sorriu de forma sombria. Os que você conhecia estão caindo, e você está prestes a fazer parte disso. Ou você ficará ao lado de quem realmente importa. O que essa revelação significava? O que Ricardo realmente sabia sobre Eliana e sobre si mesmo? O pânico aumentava, mas uma nova realidade se formava diante dele. Ele estava prestes a escolher entre salvar sua vida na elite
ou arriscar tudo por alguém que passara a ser mais do que uma mera memória de uma vida perdida. Sirenes cortavam o ar, as luzes da polícia brilhavam, e a verdade se aproximava mais do que nunca. E ali, no meio de um cenário caótico, ele percebeu que nenhuma escolha seria simples. Uma decisão estava prestes a ser feita. Mas qual seria? A verdade caía sobre ele como uma tempestade. Pronta para devastar tudo o que conhecia, Ricardo ficou paralisado, perdido nos olhos de Eliana. A conexão era intensa, palpável. Mas, de repente, um grito cortou o ar. "Olha, a polícia!" O pânico transbordou e uma onda de murmúrios frenéticos tomou conta da multidão. As pessoas começaram a dispersar, algumas já correndo, temendo represálias. "Eliana, vamos!" Ricardo puxou-a, mas seus pés pareciam cravados no chão. Ela estava pálida, seu olhar fixo em algo atrás dele. Quando virou a cabeça, viu policiais se aproximando com uma determinação que fazia o ar parecer denso. "Fiquem onde estão!" O líder gritou, sua voz ecoando como um trovão. O medo crescia como uma nuvem escura sobre todos ali. Ricardo olhou de volta para Eliana, mas a imagem da mulher forte que sabia tantas línguas se desfazia, dando lugar à fragilidade e ao terror. Então, do nada, um barulho explosivo ressoou. Um carro preto, reluzente como um abismo, chegou em alta velocidade. As portas se abriram com um estrondo. Duas figuras saíram de dentro, vestidos de maneira impecável. Ricardo não acreditou no que via. Era Helena e um homem que ele conhecia bem, um dos mais poderosos da cidade. O mesmo homem que tinha laços profundos com muitos dos seus amigos influentes. "Helena, o que você está fazendo aqui?" Ricardo gritou, confuso. Ela olhou para ele com uma expressão que começou a misturar raiva e culpa. "Ricardo..." Ela ergueu a mão, chamando a atenção dos policiais. "Existem pessoas que precisam ser presas de verdade." As palavras saíram como uma descarga elétrica, cortando pelo pânico que reinava. "Você está do lado deles?" Ricardo estava atordoado. "Do que você está falando?" De repente, o homem ao lado de Helena, de rosto austero, levantou uma maleta. A multidão contou-se, um murmúrio de desespero crescendo. Ele a abriu, revelando documentos que pareciam do governo. Fotos, nomes e algo mais sinistro. "Isso é tudo sobre você e a sua elite, Ricardo. Vocês acham que podem escapar, mas estão profundamente enredados nesse escândalo." Os olhos de Eliana brilharam com uma mistura de raiva e esperança. "Então você sabia? É por isso que me ignoraram todos esses anos?" Sua voz tremia, mas havia uma força em suas palavras que fez Ricardo sentir como se estivesse levando um soco ao estômago. O homem começou a distribuir os documentos. "Essas pessoas estão de olho em você. O golpe que tentaram esconder?" Ele apontou para Eliana. "Ela é a chave. O que aconteceu naquela noite não foi coincidência. Você está no meio de tudo isso." Ricardo sentiu seu mundo desmoronar. Ele olhou para Eliana, que agora parecia uma mulher transformada, não mais uma mendiga. Ela era alguém com um passado envolto em mistério, e suas línguas eram apenas um fragmento de uma história muito maior. "Você não pode fazer isso!" ele gritou, agora com a voz entrecortada. "É tarde demais, Ricardo! Os segredos estão prestes a vir à tona." Helena sorriu de forma sombria. "Os que você conhecia estão caindo, e você está prestes a fazer parte disso. Ou você ficará ao lado de quem realmente importa?" O olhar de Ricardo se fixou em Eliana. O pânico reinava, mas de repente, uma reviravolta chocou a todos. Uma explosão. O chão tremeu sob eles. Uma coluna de fumaça e destroços se ergueu, cortando a cena.
A multidão gritou e as pessoas se atiraram ao chão. Um instante após o estrondo, um carro explodiu não longe dali. Eliana, atordoada, olhou para o local da explosão. Isso não pode ser verdade! Não pode! As palavras dela eram um sussurro de desespero. Ricardo mal podia respirar. O que diabos estava acontecendo? Nesse momento, um homem saiu da fumaça, com uma máscara cobrindo o rosto e uma arma nas mãos. Acha que pode escapar dos seus pecados? É hora de acertar as contas. Ele azulejou em alta voz, a raiva de sua voz preenchendo o ar. Ricardo sentiu um frio na barriga. As conexões que ele pensou que conhecia agora pareciam ameaçadas. Eliana não era apenas uma vítima. Ela estava no centro de um jogo muito maior do que ele imaginara. O que está acontecendo aqui? Ele gritou, buscando alguma explicação. Helena, com um olhar fixo no homem mascarado, pegou rapidamente uma pasta que estava no carro. Você não sabe. Isso vai além de você e Eliana. Todos nós temos algo a perder aqui. E enquanto o horror se desenrolava, uma única pergunta ficou ecoando na mente de Ricardo. Quem era realmente Eliana? Essa noite estava prestes a mudar suas vidas para sempre, e ele percebeu que o que parecia ser uma história de tragédia podia se tornar uma questão de sobrevivência. O caos tomava conta, e os segredos que tinham sido mantidos sobre Aruela, todos ficaram emergindo. Como ele e Eliana iriam escapar disso? O futuro era incerto, e a verdadeira batalha estava apenas começando. O cheiro de fumaça e o barulho ensurdecedor da explosão estavam em toda parte. Ricardo olhava atônito, seu coração batendo forte. O que era aquilo? Ele mal podia acreditar no que via. O homem mascarado estava ali, no meio do caos, gritando, apontando a arma. O pânico aumentava entre a multidão, cada um tentando encontrar uma saída. Helena ainda estava ali, olhando fixamente para o homem. Não, isso não pode estar acontecendo. O desespero em sua voz era palpável. O homem avançou. Vocês acham que podem escapar? É hora de pagarem. Ele gesticulou com a arma e todos em volta pararam, congelados pelo medo. Ricardo sentiu um nó na garganta. O que esse homem sabia? O que estava prestes a acontecer? Ele olhou para Eliana, esperando que ela tivesse uma resposta, mas o olhar dela estava longe, perdida em suas memórias. Eliana, precisamos sair daqui, ele gritou, mas sua voz se misturou com os gritos da multidão como se não existisse. De repente, um clarão de luz iluminou o lugar. Um carro da polícia apareceu, derrapando para parar em meio à cena. A porta se abriu e vários policiais saltaram, armados e sérios. Mas ao invés de se dirigirem ao homem mascarado, correram na direção de Ricardo e Eliana. Para trás! Todos para trás! Gritavam. E a multidão se dispersava como se mais uma vez estivessem em uma roda viva do destino. Não, não, não! Ricardo sentiu sua respiração acelerar. Eliana, estamos no meio de tudo isso. Ele percebeu que para aqueles policiais, eles eram o problema, não a solução. Ricardo, chamado familiar cortou o caos. Era Tomás, o amigo que ele acreditava que sempre estaria ao seu lado. Ricardo, a gente precisa conversar. É mais sério do que imagina. Tomás, agora não é a hora! Gritou Ricardo. Mas ele já estava no meio da confusão, puxando-o. Não, você não entende. O que está acontecendo aqui está ligado a você, a sua família. As palavras de Tomás eram como um raio claro no céu nublado da incerteza.
O que você quer dizer com isso? E foi nesse instante que Helena, a mulher pronta para expor a elite, e Eliana, a mendiga com um passado devastador, se entreolharam. Ambas estavam ali, lidando com a verdade que nunca haviam realmente compreendido. Você não sabia? Helena falou, os olhos brilhando em choque. Eliana, sua filha. O mundo parecia girar. Eliana olhou para Helena, depois para Ricardo, e os fios da vida começaram a se entrelaçar como um quebra-cabeça confuso. O que você está dizendo? Como assim, minha filha? Sua voz tremia e ao mesmo tempo carregava uma força indescritível. Ela não está morta, Helena disparou, e as palavras caíram como uma bomba. Ela foi levada, e quem esteve por trás disso? Tudo isso é você, Ricardo. Eu? Como assim? Ele estava atordoado. Não pode ser! A multidão agora se sentia elétrica. Os policiais olhavam tudo, prontos para agir, mas as pessoas estavam tão confusas quanto Ricardo. O que acontecia ali? Um jogo inesperado de revelações e traições que agitou a alma de cada um. O homem mascarado aproveitou a desordem. Cada movimento seu, um reflexo da ousadia de uma mente insana. E o tempo ganhou um ritmo frenético, com palavras criando uma tempestade no ar. Você está mentindo! Minha família, eu não fiz nada. Ricardo sentiu seu mundo se desmoronando. Eliana estava agora mais forte. Suas palavras pareciam um clamor. Não, você fez parte disso. Eu não deixaria minha filha. E o homem mascarado ria. A realidade é mais complexa do que você consegue imaginar, milionário. E ninguém escapa do que deve. Ele sorriu, e na sua expressão havia uma malícia que fez todos estremecerem. Foi nesse momento que uma nova sirene soou. Uma luz forte iluminou tudo à sua volta. A tensão passou pelo ar. E o homem mascarado voltou-se para a direção do som, distraído. Era se algo estivesse prestes a mudar novamente. As perguntas árduas estavam agora em cada canto. Quem era esse homem? O que ele realmente queria? E o que significava saber que Eliana, a mendiga, poderia ser ligada a um mundo muito mais sombrio do que se imaginava? Ricardo estava prestes a descobrir que a verdadeira tragédia era muito mais profunda do que um mero encontro inesperado. Ele olhou para Eliana e agora a pergunta não era apenas sobre a filha dela, mas sobre a própria essência do que acreditava e do que estava prestes a enfrentar. O que a verdade realmente escondia? No meio do caos e da confusão, o destino de todos estava em jogo, e cada decisão poderia desatar um novo laço ou cortar os últimos fios que mantinham a vida de Ricardo unida. E assim, no olho do furacão, o mistério crescia, engolindo a cena, e a tensão se elevava cada vez mais. O cheiro de fumaça e o barulho ensurdecedor da explosão estavam em toda parte. Ricardo olhava atônito, seu coração batendo forte. O que era aquilo? Ele mal podia acreditar. O homem mascarado estava ali, no meio do caos, gritando, apontando a arma. O pânico aumentava entre a multidão, cada um tentando encontrar uma saída. Helena ainda estava ali, olhando fixamente para o homem. Não! Isso não pode estar acontecendo. O desespero em sua voz era palpável. O homem avançou. Vocês acham que podem escapar? É hora de pagarem. Ele gesticulou com a arma, e todos em volta pararam, congelados pelo medo. Ricardo sentiu um nó na garganta. O que esse homem sabia? O que estava prestes a acontecer? Ele olhou para Eliana, esperando que ela tivesse uma resposta.
mas o olhar dela estava longe, perdida em suas memórias. Eliana, precisamos sair daqui! Ele gritou. Mas sua voz se misturou com os gritos da multidão, como se não existisse. De repente, um clarão de luz iluminou o lugar. Um carro da polícia apareceu, derrapando para parar em meio à cena. A porta se abriu e vários policiais saltaram, armados e sérios. Mas, ao invés de se dirigirem ao homem mascarado, correram na direção de Ricardo e Eliana. Para trás! Todos para trás! Gritavam. E a multidão se dispersava, como se mais uma vez estivesse em uma roda viva do destino. Não, não, não! Ricardo sentiu sua respiração acelerar. Eliana, estamos no meio de tudo isso. Ele percebeu que para aqueles policiais, eles eram o problema, não a solução. Ricardo! Um chamado familiar cortou o caos. Era Tomás, o amigo que ele acreditava que sempre estaria ao seu lado. Ricardo, a gente precisa conversar. É mais sério do que imagina. Tomás, agora não é a hora, gritou Ricardo. Mas ele já estava no meio da confusão, puxando. Não, você não entende. O que está acontecendo aqui está ligado a você, a sua família. As palavras de Tomás eram como um raio claro no céu nublado de incerteza. O que você quer dizer com isso? E foi nesse instante que Helena, a mulher pronta para expor a elite, e Eliana, a mendiga com um passado devastador, se entreolharam. Ambas estavam ali, lidando com a verdade que nunca haviam realmente compreendido. Você não sabia? Helena falou, os olhos brilhando em choque. Eliana, sua filha, o mundo parecia girar. Eliana olhou para Helena, depois para Ricardo. E os fios da vida começaram a se entrelaçar como um quebra-cabeça confuso. O que você está dizendo? Como assim, minha filha? Sua voz tremia e, ao mesmo tempo, carregava uma força indescritível. Ela não está morta. Helena disparou, e as palavras caíram como uma bomba. Ela foi levada e quem esteve por trás disso, tudo isso, é você, Ricardo. Eu? Como assim? Ele estava atordoado. Não pode ser. A multidão agora se sentia elétrica. Os policiais olhavam tudo, prontos para agir, mas as pessoas estavam tão confusas quanto Ricardo. O que acontecia ali? Um jogo inesperado de revelações e traições que agitou a alma de cada um. O homem mascarado aproveitou a desordem. Cada movimento seu, um reflexo da ousadia de uma mente insana. E o tempo ganhou um ritmo frenético, com palavras criando uma tempestade no ar. Você está mentindo. Minha família, eu não fiz nada. Ricardo sentiu seu mundo se desmoronando. Eliana estava agora mais forte. Suas palavras pareciam um clamor. Não! Você fez parte disso! Eu não deixaria minha filha! E o homem mascarado ria. A realidade é mais complexa do que você consegue imaginar, milionário. E ninguém escapa do que deve. Ele sorriu, e na sua expressão havia uma malícia que fez todos estremecerem. Foi nesse momento que uma nova sirene soou. Uma luz forte iluminou tudo à sua volta. A tensão estava insuportável. De repente, a porta do carro da polícia se abriu novamente. Um oficial de cabelos grisalhos e um olhar decidido saiu. Parados! Todos! Sua voz retumbou, mas ele não parecia ter a intenção de controlar a cena. Ele olhou diretamente para Ricardo. Ricardo, eu sou seu pai. Ninguém está mais seguro do que você. As palavras dele ecoaram como um trovão. Ricardo ficou sem ar, atônito. O mundo ao seu redor parecia desmoronar ainda mais. O homem que estava ali para proteger tinha se revelado como algo muito mais sombrio. Um homem que, por trás da farda, carregava os segredos de uma vida perdida.
Como isso era possível? E nesse momento, ele percebeu que tudo o que ele acreditava conhecer estava prestes a mudar de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. A multidão se contorceu em choque e confusão. Eliana, de olhos abertos, estava completamente perdida. A verdade do passado emergia como um vulcão prestes a entrar em erupção, e quando os olhares de todos se cruzaram, uma pergunta pairou no ar. Quem realmente eram todos eles? A resposta estava prestes a devastar tudo que se baseava na confiança e nas promessas quebradas. Ricardo estava paralisado, a mente girando com a revelação de que aquele homem era seu pai. Ele não sabia se devia sentir raiva ou confusão. O pânico ao seu redor quase abafava seus pensamentos, mas aquelas palavras ecoavam em sua cabeça. Você está mentindo. Meu pai. Como assim? Eliana olhou para ele, os olhos cheios de dor e escuridão. O que isso significa, Ricardo? Sua família? A voz dela tremia, mistura de medo e indignação. O homem mascarado, ainda com a arma em punho, sorria de forma malévola, como se todo aquele caos fosse um show para ele. Eu sou apenas um peão neste jogo, o mascarado gritou, a voz carregada de ódio. E todos vocês serão obliterados. Fez um movimento brusco com a arma, mirando na direção do oficial de cabelos grisalhos, que estava mais próximo, usando um tom ameaçador que deixou todos em estado de choque. Naquele instante, o mundo pareceu parar. Helena gritou: "Não faça isso! Não precisa acabar assim!" A multidão, agora testemunha de uma cena surreal, se sentia presa em pesadelo. Um silêncio tenso tomou conta, embora o caos ainda reinasse. Ricardo e Eliana compartilharam um olhar, um fio de entendimento silencioso. Mas o que mais os surpreendeu foi quando o homem mascarado, em um movimento inesperado, se virou e disparou a arma, não na direção dos policiais, mas em direção à multidão, como se quisesse criar um pânico absoluto. O tiro ecoou e o rugido da confusão se intensificou. Foi então que o tempo pareceu desacelerar. Entre o estrondo e o murmúrio imediato de horrores, uma mulher na multidão começou a gritar. E não era qualquer mulher. Era Maria, a mãe de Ricardo, que ele acreditava estar morta há muito tempo. O coração dele disparou. Maria! Não! Você não pode estar aqui. Ela apareceu, com os olhos assustados e uma pequena criança em seus braços. O som de sirenes era como um canto de morte ao fundo. O olhar dela buscou por Ricardo. Ele não pode se machucar! Por favor! Suas palavras foram interrompidas por um grito estridente, enquanto o homem mascarado apontava sua arma de forma frenética. A cena se transformou em um turbilhão de gritos. Os policiais avançaram, armados e determinados, mas desconcertados pela presença de Maria. A determinante situação estava prestes a se descontrolar completamente. Maria, você não deveria estar aqui! Ricardo gritou, a voz travada pelo medo. Você tem que fugir. Eliana, absolutamente paralisada, olhou para Ricardo e em um momento de clara fraqueza falou: Ricardo, é sua mãe, a filha dela? O nó na garganta fez seu coração parecer uma pedra. Ela percebeu que o bebê nos braços de Maria era a conexão que todos estavam tentando esconder. Sim, é minha filha, Ricardo respondeu, a verdade desabar sobre ele. O que está acontecendo? O que você fez, mãe? Maria olhou para ele, a fragilidade da situação deixando-a vulnerável. Eu nunca quis te assustar. Estava protegendo sua filha, Ricardo. Eles vêm atrás dela. A multidão começou a se dispersar, cada um tentando se esconder do caos que se desenrolava.
O homem mascarado, em meio à confusão, perdeu o controle. Ele não parecia saber como reagir à verdade que se desvelava. Você está brincando com a vida de todos! O homem gritou, a raiva transbordando. E agora, todos pagarão! Eu não vou permitir que isso acabe assim! Com um último impulso de desespero, ele decidiu agir. Um movimento brusco, uma explosão! A caixa que ele segurava se abriu, revelando a verdadeira arma do crime. As fotos que o homem tinha eram de todos ali, amigos e inimigos, envoltos em um escândalo que poderia devastar o mundo, de todos os presentes. O registro da verdade estava em suas mãos. E ali, no caos crescente, uma pergunta loquaz pairou no ar. O que viria a seguir? A segurança de Ricardo, Eliana e Maria estava em xeque. E os segredos que um dia foram ocultos poderiam se revelar de maneiras que eles nunca poderiam imaginar. O que o homem mascarado realmente queria? E mais importante, quem seriam eles, todos na narrativa que se desenrolava? Cada um deles, à sua maneira, também era parte de uma mentira. E com a fumaça ainda entornando o ar, a escolha tinha que ser feita. Seguir ao lado da verdade ou se deixar levar pela mentira que era tão tentadora quanto arriscada? A batalha pela vida e pela verdade estava apenas começando. O cheiro de fumaça e o barulho ensurdecedor da explosão estavam em toda parte. Ricardo olhava atônito, seu coração batendo forte. O que era aquilo? Ele mal podia acreditar no que via. O homem mascarado estava ali, no meio do caos, gritando, apontando a arma. O pânico aumentava entre a multidão, cada um tentando encontrar uma saída. Helena ainda estava ali, olhando fixamente para o homem. Não, isso não pode estar acontecendo. O desespero em sua voz era palpável. O homem avançou. Vocês acham que podem escapar? É hora de pagarem. Ele gesticulou com a arma. E todos em volta pararam, congelados pelo medo. Ricardo sentiu um nó na garganta. O que esse homem sabia? O que estava prestes a acontecer? Ele olhou para Eliana, esperando que ela tivesse uma resposta. Mas o olhar dela estava longe, perdida em suas memórias. Eliana, precisamos sair daqui! Ele gritou, mas sua voz se misturou com os gritos da multidão, como se não existisse. De repente, um clarão de luz iluminou o lugar. Um carro da polícia apareceu, derrapando para parar em meio à cena. A porta se abriu e vários policiais saltaram, armados e sérios. Mas, ao invés de se dirigirem ao homem mascarado, correram na direção de Ricardo e Eliana. Para trás! Todos para trás! Gritavam. E a multidão se dispersava, como se mais uma vez estivessem em uma roda viva do destino. Não, não, não! Ricardo sentiu sua respiração acelerar. Eliana, estamos no meio de tudo isso. Ele percebeu que para aqueles policiais, eles eram o problema, não a solução. Ricardo! Um chamado familiar cortou o caos. Era Tomás, o amigo que ele acreditava que sempre estaria ao seu lado. Ricardo, a gente precisa conversar. É mais sério do que imagina. Tomás, agora não é a hora, gritou Ricardo. Mas ele já estava no meio da confusão, puxando. Não, você não entende. O que está acontecendo aqui está ligado a você, a sua família. As palavras de Tomás eram como um raio claro no céu nublado de incerteza. O que você quer dizer com isso? E foi nesse instante que Helena, a mulher pronta para expor a elite, e Eliana, a mendiga com um passado devastador, se entreolharam. Ambas estavam ali, lidando com a verdade que nunca haviam realmente compreendido.
Você não sabia? Helena falou, os olhos brilhando em choque. Eliana, sua filha! O mundo parecia girar. Eliana olhou para Helena, depois para Ricardo, e os fios da vida começaram a se entrelaçar como um quebra-cabeça confuso. O que você está dizendo? Como assim, minha filha? Sua voz tremia e, ao mesmo tempo, carregava uma força indescritível. Ela não está morta. Helena disparou e as palavras caíram como uma bomba. Ela foi levada e quem esteve por trás disso, tudo isso, é você, Ricardo. Eu? Como assim? Ele estava atordoado. Não pode ser. A multidão agora se sentia elétrica. Os policiais olhavam tudo, prontos para agir, mas as pessoas estavam tão confusas quanto Ricardo. O que acontecia ali? Um jogo inesperado de revelações e traições que agitou a alma de cada um. O homem mascarado aproveitou a desordem. Cada movimento seu, um reflexo da ousadia de uma mente insana. E o tempo ganhou um ritmo frenético, com palavras criando uma tempestade no ar. Você está mentindo. Minha família, eu não fiz nada. Ricardo sentiu seu mundo se desmoronando. Eliana estava agora mais forte. Suas palavras pareciam um clamor. Não, você fez parte disso. Eu não deixaria minha filha. E o homem mascarado ria. A realidade é mais complexa do que você consegue imaginar, milionário. E ninguém escapa do que deve. Ele sorriu, e na sua expressão havia uma malícia que fez todos estremecerem. Foi nesse momento que uma nova sirene soou. Uma luz forte iluminou tudo à sua volta. A tensão estava insuportável. De repente, a porta do carro da polícia se abriu novamente. Um oficial de cabelos grisalhos e um olhar decidido saiu. Parados! Todos! Sua voz retumbou, mas ele não parecia ter a intenção de controlar a cena. Ele olhou diretamente para Ricardo. Ricardo, eu sou seu pai. Ninguém está mais seguro do que você. As palavras dele ecoaram como um trovão. Ricardo ficou sem ar, atônito. O mundo ao seu redor parecia desmoronar ainda mais. O homem que estava ali para proteger tinha se revelado como algo muito mais sombrio. Um homem que, por trás da farda, carregava os segredos de uma vida perdida. Como isso era possível? E nesse momento, ele percebeu que tudo que ele acreditava conhecer estava prestes a mudar de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. A multidão se contorceu em choque e confusão. Eliana, de olhos abertos, estava completamente perdida. A verdade do passado emergia como um vulcão prestes a entrar em erupção. E quando os olhares de todos se cruzaram, uma pergunta pairou no ar. Quem realmente eram todos eles? A resposta estava prestes a devastar tudo que se baseava na confiança e nas promessas quebradas. Ricardo estava paralisado, a mente girando com a revelação de que aquele homem era seu pai. Ele não sabia se devia sentir raiva ou confusão. O pânico ao redor quase abafava seus pensamentos. Mas aquelas palavras ecoavam em sua cabeça. Você está mentindo! Meu pai? Como assim? Eliana olhou para ele, os olhos cheios de dor e desespero. O que isso significa, Ricardo? Sua família? A voz dela tremia, misturando medo e indignação. O homem mascarado, ainda com a arma em punho, sorria de forma malévola, como se todo aquele caos fosse um show para ele. Eu sou apenas um peão neste jogo, o mascarado gritou, a voz carregada de ódio. E todos vocês vão pagar. Ele mirou a arma, mas antes que pudesse agir, uma explosão mais potente ressoou. Todos se viraram atordoados. E então, na fração de segundo que se seguiu, algo extraordinário aconteceu. Um carro preto cruzou a cena a toda velocidade, derrapando na calçada cheia de gente.
A porta se abriu e uma figura familiar saltou, seu olhar cheio de intensidade. Era Sofia, a ex-noiva de Ricardo. O coração dele disparou ao vê-la. "Ricardo, saia da frente!" Ela gritou, com uma determinação que ofuscava o pânico em seus olhos. Antes que ele pudesse reagir, ela se lançou na direção do homem mascarado, investindo contra ele, sua mão enfiada no casaco. O que ela estava fazendo? É a loucura! O homem se virou, surpreso, e sem pensar duas vezes, disparou a arma. O som ecoou como um trovão. "Não!" Ricardo gritou, e o tempo parecia desacelerar. Ele viu tudo em câmera lenta. O mundo parou. A bala atravessou o ar, e no mesmo instante, uma sombra encobriu tudo. Sofia caiu no chão, o corpo agora imóvel, enquanto o homem de máscara olhava em choque. Um silêncio sepulcral tomou conta do momento, interrompido apenas pelos gritos angustiados da multidão. "Não, Sofia! Não!" Ricardo se precipitou em direção ao corpo dela, o desespero corroendo suas palavras. Ela não pode estar morta." Ele se inclinou sobre ela, o coração quebrado, o sangue se espalhava e o cenário que antes parecia um pesadelo agora se concretizava. A vida dela diante dele estava se esvaindo, enquanto seus olhos buscavam a resposta que ele não tinha. E nesse instante devastador, uma nova verdade emergiu. Não era apenas um ataque de um homem mascarado, mas um intrincado plano que se revelava como uma grande conspiração. "Você não sabe, Ricardo. Vocês não sabem." O homem, agora assustado, olhava para todos e a verdade começou a brotar. Ela é a chave. A vida dela é o que os mantém no poder. A multidão estava em rebuliço. Olhares se cruzavam e a tensão estava no ar. Ela sabia de algo. Ricardo começou a perceber que não era apenas seu passado, mas toda a elite da cidade que estava interligada a esse escândalo. A verdade estava ali, no desencadear de uma tragédia. Helena, ainda em choque, olhou para Eliana. "O que isso significa? Você sabia sobre a Sofia?" O estalo de uma realidade feia. Eles vinham mais do que ninguém, e agora a ideia de que tudo poderia mudar nas próximas horas fazia o chão se mover sob os pés deles. E foi exatamente nesse momento que o que parecia um simples dia comum tomou um rumo muito mais sombrio. Mais uma vez, a sirene da polícia cortou o ar, e para onde olhar, tudo parecia um caos. Os modos de cada um estavam sendo testados, enquanto o que todos sentiam se transformava em medo e incerteza. "O que mais você sabe, Eliana?" Ricardo virou-se, a dor em seu coração moldando cada palavra. Ela balançou a cabeça, e é nesse espaço de tensão que tudo muda. O homem mascarado, envolvendo-se em uma rede de segredos, poderia ser a peça que faltava para revelar a maior traição da cidade. E ali, entre gritos, Smoke e The Cold Steel, a única pergunta que pairava no ar era: quais segredos permaneciam escondidos? E quem realmente era a verdadeira Sofia? A história estava prestes a explodir em algo que nem mesmo eles poderiam prever. O caos tomou conta do ambiente. O corpo de Sofia estava sozinho no chão, e Ricardo sentiu o mundo se desmoronar. Ele se ajoelhou, as mãos tremendo enquanto tentava entender a horrorosa verdade que se desenrolava diante dele. Eliana, de olhos arregalados, olhou para o homem mascarado, e Helena fez uma expressão de desespero. "E agora? O que vamos fazer?" A voz de Helena saiu como um sussurro, mas estava carregada de emoção. O homem mascarado parecia atordoado, as pernas tremendo como... "Vocês todos vão pagar por isso!" ele gritou. Mas Ricardo viu pânico em seus olhos.
A conta estava à sua porta e ele já não sabia como se defender nesse jogo tortuoso. Você é só um peão e isso tudo vai acabar. Mas antes que ele pudesse agir, os policiais finalmente tomaram conta da cena. Um deles, de farda e com um olhar decidido, se aproximou. Ato de rendição, deixe a arma cair. E isso fez o homem mascarado hesitar. Ricardo sabia que agora ou nunca. Eliana, nós precisamos ajudá-la. Ele olhou nos olhos de Sofia, esperando que ela reagisse. As sirenes soavam e a multidão tremia. Os ecos da confusão enchiam a cena. Foi então que uma força inesperada surgiu. Maria, a mãe de Ricardo, deu um passo à frente, seus olhos brilhando com determinação. Chega! O que está acontecendo aqui é hora de acabar. Sua voz ressoou, interrompendo os gritos e nervosismo. Ela olhou para o homem. Não se aproveite dela. Acabou! Um silêncio sepulcral tomou conta, enquanto os policiais cercavam o homem. O grupo estava em um estado de tensão, mas as palavras de Maria pareciam trazer uma luz àquele pesadelo. Você não vai se sair bem com isso. A verdade vai prevalecer. O homem mascarado, agora desorientado, deixou a arma escorregar para o chão. Enquanto os policiais o imobilizavam, uma onda de alívio começou a se espalhar. Ricardo sentiu o peso dos olhos de Eliana fixos nele. Em meio ao desespero, havia esperança. Fomos todos enganados, disse Helena, com a voz mais calma. É hora de enfrentar a verdade, não importa quão dura seja. Ricardo se virou para Eliana. Você está bem? A nossa luta não acaba aqui. Havia um brilho de força naqueles olhos, e com isso, eles sabiam que podiam enfrentar o que viesse pela frente. Vamos juntos, ela respondeu, a confiança começando a tomar a dianteira. E enquanto a multidão se dispersava, eles entenderam que não estavam sozinhos. Agora era hora de revelações. A verdade precisava ser dita e os segredos expostos. Sofia poderia ter caído, mas suas palavras e histórias nunca morreriam. As pessoas se viram, pensantes e unidas pela necessidade de mudança. No meio desse renascimento, uma pergunta pairou no ar. O que mais estava escondido por trás dos segredos que os uniam? As histórias de vidas interligadas ainda estavam para ser reveladas. E, enquanto tudo isso acontecia, eu preciso falar com você. Isso é oportunidade. Você não pode perder. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. E não esqueça de esmagar o botão de like agora. Isso ajuda muito o algoritmo. Comente abaixo suas reações e teorias. Sua opinião é muito importante para nós. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. O futuro do nosso canal depende de você.